Graça e paz, amadas irmãs, que alegria é poder ter este tempo de oração, de comunhão e também de meditação nas Sagradas Escrituras, não é verdade? Meus irmãs, quando você, na sua casa, termina de limpar a roupa, termina de limpar a casa, termina de lavar a louça, organizar tudo aquilo que estava fora do lugar, mais 20 minutos depois, já tem roupa no cesto de volta, já tem louça na pia de novo, a roupa que você tinha acabado de dobrar já está meio bagunçada, porque alguém foi lá e pegou esquisito, parece que você não fez nada. Como que você se sente? Como que você aí de casa se sente? Porque se a resposta for honesta, nós vamos dizer alguma coisa assim, uma pitada de frustração, talvez uma invisibilidade, um sentimento de, para que eu me esforcei? Se esse for o sentimento que vem em seu coração, saiba que você está em boa companhia, porque esse sentimento não é frescura, esse sentimento também não é ingratidão, mas é o peso de um trabalho que nunca acaba, e raramente é reconhecido, e que muitas vezes olhando por fora, parece que não deixa nenhuma marca duradoura, parece que não faz a menor diferença, não é verdade? E a questão que eu quero trazer para as irmãs nesta tarde, não é simplesmente como a gente pode lidar com isso, com uma força de vontade, mas como aguentar com isso de verdade, como lidar com essa situação, porque parece que você faz, enxuga o gelo, daí o gelo já está molhado de novo, daí você enxuga mais um pouquinho. O ponto aqui, minhas irmãs, é o que transforma a forma como uma mulher vê o próprio trabalho. Hoje eu vou focar no trabalho de casa, claro, mas isso se adequa a qualquer tipo de trabalho que as mulheres podem fazer. O que faz com que a sua rotina que sufoca, a rotina que deixa você cansada, seja na verdade algo que te dá sentido, algo que talvez até te dê alegria. A resposta, minhas irmãs, é que essa transformação não vem do trabalho, não depende do trabalho, mas começa no coração. E o coração só muda de verdade, faz você olhar para esse trabalho de maneira diferente, quando o Evangelho toca o seu coração. Há uma mulher no Evangelho de Lucas que conhecia muito bem esse peso. Por isso quero que você abra juntamente comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 38 até o versículo 42. Lucas 10, do 38 ao 42. O texto diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a sua palavra, e pedimos que a partir dela o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Marta, a irmã de Maria, assumiu a responsabilidade, a hospitalidade de receber Jesus e tratar bem Jesus e todos aqueles com quem Jesus estava. Lucas descreve essa mulher, Marta, como uma mulher que estava distraída em muitos afazeres. No grego original, quando a gente olha para essa palavra, é como se ela fosse arrastada de um lado para o outro, com força mesmo,
como se ela tivesse muitas coisas ao mesmo tempo para fazer. E minhas irmãs, quando a gente recebe um monte de gente em casa, não é isso que parece que está acontecendo? O filho está chorando, aí o marido pediu isso aqui, aí a máquina soltou o cano da parede e começou a inundar a lavanderia, aí você vai correndo, aí tem que olhar a geladeira, a água está fervendo, o leite vai começar a borbulhar e vai cair no fogão. E ainda tem que dar atenção para a pessoa que está na sala. Enquanto isso, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo, como aconteceria com qualquer outra mulher no papel de Marta. Ela chegou a um limite, foi até Jesus e com sinceridade, com franqueza, não é? Ela disse assim: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha servindo todo esse pessoal aqui? Fala para ela me ajudar. Preste atenção, minhas irmãs, no que Marta fala nas entrelinhas da sua frase, do seu discurso. Ela não está simplesmente pedindo uma ajuda doméstica, uma mãozinha para servir mais café, servir mais chá, estender a mesa, não é isso. Marta estava dizendo o seguinte: Jesus, o meu trabalho não está sendo visto. O meu trabalho, Jesus, não está sendo valorizado. Eu estou sozinha aqui. E isso, minhas irmãs, dói, não dói? Fazer um monte de coisa e ninguém reconhecer, dói demais, incomoda, claro que sim. Marta, ao contrário do que muitas vezes a gente é tentado a dizer, não era uma mulher ruim. Pelo contrário, era uma mulher que trabalhava muito, se importava em fazer as coisas bem. Só que ela tinha chegado a um ponto em que o trabalho havia sido maior do que o propósito do trabalho. Ela estava se preocupando em servir, mas ela não tinha mais em consideração para quem que ela estava servindo e por que ela estava servindo. E esse é exatamente o lugar onde muitas vezes o nosso trabalho, o trabalho doméstico, nos leva, quando não há nada sustentando o nosso coração. A rotina pesa, o serviço vira apenas obrigação, e aquela pergunta: para quê? Começa a fazer eco no fundo da sua alma, e começa toda hora, você vai lavar a louça, mas para que eu estou fazendo isso aqui, se daqui a pouco vai estar sujo de volta? Jesus acolhe o que Marta fez, e ele responde ela com ternura e recoloca o coração dela no lugar certo. Ele diz assim: Marta, você está ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Jesus não está dizendo que o que Marta havia fazendo era desnecessário. Ele não estava dizendo que o jantar que ela estava preparando àquelas pessoas que ali estavam não importava. Mas o que Jesus identificou em Marta era que ela estava ansiosa, perturbada, dividida por dentro. E ansiedade no sentido, não simplesmente nervosismo, não é? Mas a condição de um coração que perdeu o centro. Que não sabe responder por que está fazendo aquilo e para quem que ela está fazendo aquilo. E um coração assim, minhas irmãs, atinge todos nós. E quando o nosso coração começa a perder o centro real do porquê nós fazemos as coisas, aí nós começamos a buscar significado, reconhecimento e valor nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente deixa de fazer. E isso vai tornando a gente cada vez mais frustrado, porque as coisas elas não entregam o que prometem. Quantas vezes você fez uma almoção lá, pode ser qualquer outra coisa, né? Mas pensando no almoço, ficou uma delícia, o pessoal só sentou na mesa, comeu e é isso aí. Não fala: nossa, que delícia de almoço, o que você fez de diferente? Não. Quantas vezes? Aqui está a raiz do problema de todo aquele que cuida de uma casa. Quando o nosso coração busca resultado, quando o nosso coração busca reconhecimento no valor do trabalho, quando busca reconhecimento no resultado do nosso trabalho, tudo isso, ainda que aconteça muitas vezes, é temporário, naturalmente. E a frustração, minhas irmãs, é inevitável, porque a casa vai sujar, a louça vai sujar, a roupa que você dobrou hoje vai estar no cesto amanhã. Esse sermão começou a surgir na minha cabeça ontem, porque ontem pela manhã nós tomamos café, passei um aspirador rapidinho na sala, e viemos para o culto.
Aí almoçamos na casa de alguns amigos, voltamos para casa, estava sujo o chão da sala. Eu falei, mas de onde surgiu isso aqui? Aí eu falei, Fernanda, como que você se sente assim? Porque eu passo aspirador, cuido do lixo, não é tanta coisa assim. Eu já fiquei chateado, como que você se sente? Aí, toda a discussão surgiu, esse sermão aqui, porque essa é a resposta que Jesus, através da minha esposa, me deu. Acontece, minhas irmãs, que quando o nosso valor está atrelado a esse ciclo de fazer coisas, lavar louça, fazer as nossas atividades, nós vivemos numa montanha russa emocional. Porque o que acontece? Eu me sinto bem só quando tudo está organizado dentro de casa. E quando a casa está meio bagunçada, eu me sinto o quê? Fracassada. Porque eu me tornei aquilo que eu consigo fazer. A minha identidade se tornou, de repente, aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É isso que virou. Isso não dá apenas um cansaço físico na gente. E dá, viu? E dá um baita cansaço físico. Mas dá um esgotamento existencial. Não é à toa que nós vemos tantas mulheres dizendo assim, sinceramente, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Eu cansei de ouvir minha mãe dizendo assim, um dia vocês vão ver, eu não vou mais estar nessa casa e vocês vão sentir falta de mim. Acho que não foi só eu que ouvi isso, ou talvez até mesmo mais pessoas tiveram dito isso já, algum dia na vida, não é verdade? Paulo entendeu isso, gente, quando ele escreveu Colossenses 3:23. Abra comigo a sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Paulo disse assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não como para homens. Essa frase é simples, né? Tranquilo. Exatamente. Do coral João Frederick, isso mesmo. Mas ela carrega uma revolução. Ela desloca completamente a audiência, a atenção que nós damos para o trabalho. Porque o trabalho, então, não passa mais a ser feito apenas algo para ser visto, algo para ser apreciado, algo para ser reconhecido pelos outros. Mas por que eu lavo a louça? Por que eu faço um almoço gostoso no domingo? Porque isso não é simplesmente para a minha família, mas é uma oferta para o Senhor que já vê. É uma oferta para o Senhor que reconhece. E uma oferta para um Senhor cujo resultado do que eu faço não depende da minha aprovação. De eu fazer bem ou não. Porque em Jesus eu já sou aprovado. Em Jesus você já é aprovado. Não importa se a louça está bem lavada ou mal lavada. Mas como isso acontece na prática, não é? Tá, e aí, Diego? Beleza, você vai terminar a mensagem, eu vou para casa. E aí, porque o meu cesto vai estar lá. Meu marido vai estar lá. As crianças vão querer comer. E aí? Como que uma mulher chega ao ponto de ver a louça, o piso, a roupa, e não sentir sufocamento, mas na verdade sentir algo parecido com gratidão? Como que isso é possível? A resposta, minhas irmãs, está naquilo que ela acredita sobre ela mesma, e principalmente sobre aquilo que ela acredita sobre Deus. Porque uma mulher que conhece o Evangelho, foi tocada pelo Evangelho, ela sabe que ela já é vista, ela já é amada, ela já é aceita, não pelo que produz, não pelo que faz ou deixa de fazer, não pelo estado em que a casa está, não pelo quanto ela consegue ou não dar conta, mas por causa de Jesus Cristo, que a encontrou exatamente no lugar que você estava e disse para você, você é minha. E quando o seu coração descansa nessa certeza, algo se transforma na forma como você enxerga a rotina. O prato lavado não é simplesmente mais um prato lavado, mas é o cuidado concreto com as pessoas que você ama, feito diante de um Deus que diante de cada gesto, por menor que seja, vê, sabe. A casa arrumada, minhas irmãs, não é uma batalha perdida contra a desordem, mas é o espaço que você separou para que a vida acontecesse, para que seu marido descansasse, para que seus filhos corressem, se alimentassem, crescessem.
o espaço onde você separou para que você pudesse receber os seus amigos. A gratidão, minhas irmãs, não nasce de quem faz um esforço todo dia de manhã. Não, hoje eu vou ser mais positiva. Hoje eu vou agradecer todo mundo, hoje eu vou agradecer pela árvore. Não, não é assim que funciona. Essa visão, essa gratidão só nasce de uma pessoa que consegue ver diferente. E essa visão dessa pessoa que vê diferente é uma visão de que a vida cotidiana é sagrada. Que o trabalho invisível, que talvez os outros não percebam, não agradeçam, não reconheçam, Deus vê. Porque importa aos olhos de Deus. Que nenhum ato de serviço feito com amor é desperdiçado. Essa visão, minhas irmãs, só se abre quando o Evangelho toca o seu coração. Maria escolheu a boa parte, disse Jesus. Não porque sentar e ouvir seja superior a trabalhar. Não. Mas porque ela havia encontrado o centro do seu coração. E desse centro todo o resto recebia sentido. Uma mulher que encontrou o centro do coração não vai trabalhar menos. Mas ela trabalha diferente. Trabalha com as mãos que servem, mas um coração que descansa. Vou lavar esse tantão de louça aqui, mas graças a Deus, Deus nos deu alimento. Nossa, o tantão de roupa que eu tenho para lavar, mas graças a Deus, Deus tem dado variedade de roupas para a gente usar. Vou aspirar esse farelo de pão debaixo da mesa, mas graças a Deus tem um pão em cima da mesa para ter farelo debaixo da mesa. Querida irmã, querida pessoa que está nos vendo, talvez você esteja aqui hoje, carregando o peso de uma semana de trabalho passada, nem 10 semanas, mas semana passada, que parece não terminar. Parece que o seu cansaço só continua sendo somado. Você não consegue descansar o tanto que dá na semana. Você vai sempre sobrando. É que nem um cheque especial, né? Juros sobre juros. O cansaço vai somando. Das tarefas que se repetem, do esforço que ninguém notou, da atividade que você fez e ninguém agradeceu, e que simplesmente foi absorvida pelo dia normal da casa. É como quando nós somos menorzinhos e nos esforçamos na prova e tiramos um 10. Não fez menos do que sua obrigação, o seu papel é esse mesmo. Não é? Minha irmã, quero que você saiba que o seu trabalho é visto, que o seu trabalho é apreciado. Não porque alguém estava simplesmente prestando atenção no que você fez ou deixou de fazer, mas porque existe um Deus que vê o que ninguém mais vê. Um Deus que conhece o cansaço que você carregou no seu coração e tem carregado no seu coração semana após semana. E um Deus que não despreza nenhum ato de serviço quando você faz com amor. E mais do que isso, Deus já te amou em Jesus Cristo antes de que você fizesse qualquer coisa. Minha irmã, o seu valor não está no estado da sua casa. O seu valor não está nisso. O seu valor está em Cristo. Cristo que veio, que viveu, que morreu e ressuscitou para que nenhuma mulher mais precisasse buscar nos resultados do seu trabalho aquilo que só a graça pode dar. Essa certeza de ser amada não veio barata. Não foi pouquinho dinheiro, não. Porque o Filho de Deus entrou nesse mundo e conheceu por dentro o que é trabalhar com as mãos. Servir sem reconhecimento. E não ser visto pelo que ele merecia. Até porque, minhas irmãs, a gente lembra muito bem da história de Jesus Cristo, a gente sabe que tudo que ele teve no fim da vida foi o que ele não merecia. Foi a cruz. Carregando tudo aquilo que nos faz sentir insuficientes, para que nenhuma de vocês mais precisasse tentar provar o seu valor por meio daquilo que você faz, ou por meio daquilo que você deixa de fazer. Perceba, Jesus não diz assim, venha quando a sua casa estiver arrumada, ele diz, venha como você está. Um coração grato, que vê bênção, onde normalmente só se vê rotina. Essa foi a resposta da Fernanda para mim ontem. Bonita, né? Até anotei.
Esse esforço não se constrói com força de vontade. Só nasce do Evangelho, minhas irmãs. Do encontro com o Senhor, que conhece o seu nome, que vê o seu cansaço, que vê a sua fadiga e diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Claro, esse alívio, ainda que a gente gostaria que fosse, não é a ausência de trabalho, não é a ausência de ocupação, mas é trabalhar com olhos diferentes, com uma visão diferente, com um coração que já sabe que é amado, e que por isso pode agora servir com alegria, sem precisar que tenha um prato lavado em cima da mesa para confirmar quem você é. Minhas irmãs, vamos orar.